Cristo diz: e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Aí eu, você, nos batizamos. E às vezes as pessoas, quando elas se batizam, elas acham que tudo vai ser um mar de rosas, que não haverá mais problemas, que nada ruim vai acontecer. Não é bem assim. Tem uma escritura no livro de Lucas que eu gosto muito. E essa escritura, ela explica um pouco o que acontece quando uma pessoa aceita Cristo. Quando ela vem a se batizar, a nascer de novo. E ela explica também porque, às vezes, as adversidades, as tribulações, elas são bem maiores do que antes de você aceitar a Cristo. No livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 24 a 25. Imagine que uma pessoa se batizou. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: retornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Por quê? Porque é uma nova criatura, porque está limpo. E aí, por que as dificuldades são bem maiores do que antes do meu batismo? No versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Coisa é que ele só entra se nós permitirmos. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Muitas pessoas falam: nossa, por que eu tenho que ler tanta escritura? Por que eu tenho que estudar tanto o Evangelho? E essa questão aí do vem e segue-me agora, estudo diário? Nossa, quero ser nenhum pastor não. Orar de novo? Ah, meu pai, já orei. Vou orar quantas e quantas vezes? Jejum? Ah, passar fome não é comigo não. Templo? Ah, quando der eu vou. Sacramento? Ah, se der eu tomo essa semana, se não der eu tomo mês que vem. Esse é o pensamento de muitas pessoas, não todas, mas muitas agem dessa forma, ou pelo menos no seu interior é dessa forma. Por que nós precisamos fazer tudo isso? Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que nós precisamos estar preparados. É por isso que nós temos que estudar tantas escrituras, é por isso que nós temos que viver orando, é por isso que nós temos que jejuar, é por isso que nós temos que buscar oportunidades para estar na casa do Senhor, no templo, é por isso que nós precisamos tomar o sacramento regularmente para que tenhamos a companhia do Santo Espírito. Tem um livro chamado A Arte da Guerra. E eu queria ler para vocês um trecho desse livro que eu gostei muito. E diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conheces a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo
e nem a si mesmo perderá todas as batalhas. Hoje nós vamos trabalhar um pouco ou estudar um pouco quais são as táticas do inimigo. Nossa, Adriano, para que isso? Porque quando eu descobri que o que está acontecendo comigo é uma tática do inimigo, eu vou saber que ali é aquele momento de invocar o poder dos céus. Aquele momento é o momento de pedir ajuda a Deus. E aquele momento é o momento de derrotar Satanás e os seus seguidores. Esse discurso, esse artigo, ele está lá na Liahona desse mês de setembro de 2021. Foi o irmão Joseph G. Richardson, do Arizona, nos Estados Unidos, que fez esse brilhante artigo e eu estou trazendo aqui para comentar com vocês. Em virtude de Satanás e suas hostes serem invisíveis, muitas vezes nós esquecemos que eles estão nos observando e que estão procurando nos tentar. Eles são invisíveis, eles são reais. Estão nos observando e querem nos destruir. Eu vou ler uma citação aqui para vocês e eu gostaria muito que vocês ficassem bem atentos a essa citação, tá? Essa é uma citação do presidente George Kennan. Diz o seguinte: George Kennan, da primeira presidência, alertou-nos. Cheguei à conclusão de que, se nossos olhos fossem abertos para ver o mundo espiritual ao nosso redor, não ficaríamos tão desguarnecidos, descuidados e indiferentes sobre o fato de termos ou não o Espírito e o poder de Deus conosco. Estaríamos continuamente vigilantes e oraríamos ao nosso Pai Celestial para que seu Espírito e seus santos anjos estivessem ao nosso redor, para nos fortalecer, a fim de vencer toda a má influência. Se pudéssemos enxergar o quanto os espíritos do mal estão ao nosso redor, para nos destruir, para nos tentar, não ficaríamos mais descuidados, não reclamaríamos mais se precisa ou não ir para a igreja, se precisa ou não orar, se precisa ou não ler as escrituras, se precisa ou não jejuar. A batalha, ela começou lá na pré-existência, mas ela continua aqui na Terra. Da mesma forma que eu e você nós viemos para essa Terra, Satanás e a terça parte veio também para essa Terra. Aí você pergunta, nossa, por que eu mal termino uma adversidade, mal termino uma provação, eu entro em outra? Elamã, ele explicou isso. Elamã 13:37. Eis que estamos circundados de demônios. Sim, estamos rodeados pelos anjos daqueles que procurou destruir a nossa alma. Eis que são grandes as nossas iniquidades. Ó Senhor, não podes apartar de nós a tua ira, e assim vos expressarei naqueles dias. Na verdade, são algumas palavras de Samuel Lamanita, falando ao povo o quanto nós estamos circundados pelos espíritos dos malignos. E o número não é pequeno. O número não é pequeno. Como eu posso descobrir as táticas do inimigo? Como eu posso saber que algo que está acontecendo comigo provém do mal? Através das escrituras, através das palavras dos profetas. Eu bato e rebato. Temos as conferências gerais. Por que não estabelecemos metas a cada coisa que é dita, ou pelo menos a cada coisa que eu sinto que é para mim?
Primeiro ponto, sobre as táticas do inimigo. O inimigo concentra-se os seus ataques nos oponentes mais fortes. Aí você pode dizer, então estou tranquilo, eu não sou o mais forte. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que o presidente George Albert Smith falou. Ele ilustrou com uma fábula chinesa. Ele disse o seguinte: um homem viajando pelo país chegou a uma grande cidade rica e esplêndida. Olhou para ela e comentou com seu guia: este povo deve ser muito justo, pois vejo apenas um pequeno demônio nesta grande cidade. O guia respondeu: o Senhor não entendeu. Esta cidade se entregou tanta iniquidade que basta um pequeno demônio para mantê-los todos subjugados. Seguindo um pouco mais adiante, chegou a uma trilha acidentada e viu um velho tentando subir uma colina, cercado por 7 demônios grandes. Lembra? 7? E de horrível aparência. Nossa! Exclamou o vigilante. Esse ancião deve ser muito iníquo. Veja quantos demônios estão ao seu redor. Esse esclareceu o guia. É o único homem justo nesta nação. Há 7 maiores demônios tentando desviá-lo do caminho, sem conseguir. Entenderam? Isso que eu estou falando é muito forte. Eu espero que vocês possam compreender essa mensagem. Eu espero que vocês possam guardar essa mensagem e assisti-la várias vezes e compartilhar com as outras pessoas. Porque embora eles sejam invisíveis, eles estão ao nosso redor. E aí você diz, não, mas eu sou fraquinho, não, mas eles não vão ligar para mim. E aí o Elder Larry R. Lawrence disse algumas coisas de 70 mérito. Falou o seguinte: o demônio quer atingir a todos os homens, mas especialmente aqueles que têm maior potencial para alcançar a felicidade eterna. Ele tem muita inveja de qualquer pessoa que esteja no caminho rumo à exaltação. Então você tornou-se membro da igreja, você já é um alvo dele, tá? Ele quer atingir a todos, ele quer destruir a todos. Mas se você está no caminho estreito e apertado, você já tem um pouco mais de atenção. Ok? Vamos continuar. Palavras de Spencer W. Kimball. Satanás deseja arrastar todos os homens, mas visa sobretudo os líderes que têm influência. Talvez ele se empenhe muito mais para se apoderar dos homens propensos a lhe fazer maior oposição. Homens de destaque que possam persuadir outros a não se tornarem servos de Satanás. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu sou um alvo, junto com os meus outros amigos influenciadores, porque nós estamos buscando conduzi-los para o que é certo. Estamos buscando ajudá-los, a persuadi-los a fazer o bem, a viver de uma forma correta, a estar no caminho do Senhor. Então, quem você acha que ele vai querer atingir mais? Eu ou alguém que não está fazendo nada? Claro, ele quer atingir todas as pessoas, mas principalmente líderes, principalmente aqueles que podem influenciar outras pessoas a permanecer no caminho do convênio. Então essa é a primeira estratégia do inimigo. Ele vai atingir, ele vai focar principalmente naqueles que ele considerar mais fortes. E como eu já falei, se você se tornou um discípulo de Cristo, se você se batizou na igreja, se você já é
que detém mais a atenção dele. Então fique preparado, estude as Escrituras, jejue, ore, vigiai e orai, vigiai e orai. Também eu falo isso para que você possa ter mais empatia pelos recém-conversos, pessoas que estão entrando na igreja, porque os desafios vão ser grandes. Mas no final, vale a pena. Vale a pena sobrepujar, vale a pena passar por todos os desafios nessa vida. Eu vou falar agora da segunda estratégia do inimigo. Satanás e suas forças malignas, eles tentarão impedir eventos de significado espiritual. Eventos de significado espiritual. Vou citar alguns. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, ele foi lá para influenciá-los a quebrar, a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, pensando ele que estava frustrando o plano de Deus. Não frustrou. Mas ele estava lá para querer destruir. Outro ponto. Moisés. Quando Cristo se apresentou a Moisés, e quando chamou Moisés, meu filho, Satanás, ele quis enganar Moisés, dizendo que Moisés era filho do homem. Ele quis frustrar a missão que Moisés tinha a realizar, libertar o povo de Israel. Moisés tinha uma grande missão e o inimigo foi lá naquele evento significativo para querer frustrar ele. Não teve sucesso. Quando Cristo jejuou 40 dias, 40 noites, o inimigo foi lá, querendo frustrar também o trabalho do Senhor. Não conseguiu, mas ele foi lá. Quando Joseph Smith foi lá no bosque para orar, para saber a qual igreja deveria se filiar, o inimigo foi lá para dominá-lo, para destruí-lo. E não conseguiu, mas ele foi lá. Então, quem nunca passou por uma experiência dessa? Estava se preparando para o batismo e várias coisas começaram a acontecer para atrapalhar aquele sagrado convênio. Jovem, durante muito tempo se preparando para a missão e com os papéis já prontos, de repente, por transgressões ou por algo que aconteceu naquele percurso, desistiu de fazer uma missão. Por quê? Porque ele estava lá para atrapalhar esse evento significativo e espiritual. Pessoas se preparando para ir para o templo, para fazer os seus convênios eternos. E aí, de repente, várias coisas acontecem. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você perceber que você precisa fazer algo importante, algo sagrado, e a coisa começar a ficar tumultuada, saiba que é o inimigo e suas hostes. Então busque a Deus. Oração, jejum, escritura. Busque ao Senhor. Entenda que o inimigo ele está para nos destruir. Ele quer nos destruir. Essa é a segunda estratégia dele. Eu gostaria de ler mais uma citação do presidente Brigham Young, que diz o seguinte: quando as pessoas são abençoadas com visões, revelações e grandes manifestações, com todo cuidado é pouco, pois o demônio está perto e eles serão tentados à altura da visão, revelação ou manifestação recebida. Então, quanto mais espiritual você vai se tornando, mais são as adversidades, mais são as tentações que o inimigo vai colocar para querer destruir você, destruir a sua vida. Então fique atento com isso. Escute o que o presidente Brigham Young está dizendo. Fique atento, todo cuidado é pouco. Se você está tendo visões, se você está tendo revelações, fique atento. Essas revelações são importantes, as visões são importantes, mas a quem muito é dado, muito é requerido. Então, as tentações serão maiores, tá bom? Terceira estratégia do inimigo:
A motivação do diabo é o orgulho, orgulho. O orgulho destruiu os nefitas. Todo mundo sabe disso. Quando lê o livro de Mórmon, sabe que foi o orgulho que destruiu os nefitas. Essa é a motivação do inimigo. Quanto mais orgulho você tem, mais força ele tem. Quanto mais você se apega a seu orgulho, mais vulnerável você está. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era o que o inimigo dizia. Esse orgulho todo que ele tinha e que ele tem fez com que ele caísse da presença de Deus. E é o orgulho que ele utiliza até hoje para querer arrastar mais dos filhos de Deus. Então, cuidado com o seu orgulho. Cuidado com o nosso orgulho. Cuidado na questão de ser ofendido. Busque, escolha não se ofender. Né? É assim que é dito. Escolha não se ofender. E tenha cuidado quando você quer ter sempre razão. Porque existe orgulho aí. Quando uma pessoa quer sempre estar certo. Sempre estar certo. Muito cuidado. Então, para concluir, quais são as estratégias do inimigo? Ele vai atacar principalmente os mais fortes. E se você já é membro da igreja, já faz parte dessa lista. Ele vai botar toda a sua força quando você tiver mediante a um evento espiritual. Batismo, recebimento de sacerdócio, ida ao templo, missão, dia do Senhor, tomar o sacramento. Ele vai querer atrapalhar. E terceira estratégia, ele vai trabalhar em cima do seu orgulho. Quanto mais orgulhoso você for, mais na mão do inimigo você está. Para encerrar, eu gostaria de dizer e enfatizar algo. Nós fomos preparados antes de vir para essa terra. Nós fomos preparados para vencê-lo. Não estamos à disposição do inimigo, não. Lembra naquela escritura quando disse que quando o Espírito entra, mas ele só entra se nós permitirmos. E nós fomos treinados e preparados para não permitir. Doutrina e Convênio 138:56. Mesmo antes de nascerem eles, com muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação das almas dos homens. Fomos preparados, somos filhos de Deus. Dê uma palhinha hoje do que é o nosso inimigo, mas você precisa se conhecer também. Eu sou um filho de Deus. Eu nasci aqui para brilhar. Eu nasci para ser o sal da terra, a luz do mundo. Ajudar outros filhos do Pai Celestial a voltar à sua presença. E não permitirei que o inimigo prevaleça. Que possamos fazer nosso melhor. Que possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para vencer essa batalha. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço, pessoal.